Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista, 18 de agosto, terça-feira. Bom, tivemos aí um noticiário pesado hoje, né? Muita coisa importante. Eu separei algumas de destaque para vocês. Bom, o Ricardo Barros, do PP, né? Ele assumiu hoje a liderança do governo na Câmara dos Deputados. Na posse, fez um discurso aqui dando ênfase à lealdade e à transparência. Disse o seguinte: que nós tenhamos diálogo aberto, sinceridade, franqueza e lealdade. Lealdade é uma das qualidades que o ser humano precisa ter. Se não tiver lealdade, não precisa ter nenhuma outra, porque é impossível a convivência com quem não é leal. Nesse sentido, eu peço aos colegas que conduzamos os nossos trabalhos com lealdade, transparência e clareza. É melhor para todos. Evita de inflamação, como aconteceram muitas vezes no plenário. Então, está aí um discurso, inclusive, bastante alinhado, né, ao do Bolsonaro, né, que preza muito essa coisa da lealdade, independente de qualquer convicção. Né? O Barro já mostrou a lealdade dele, como ocupando funções de liderança nos governos do Fernando Henrique, do Lula e da Dilma, né? Além do Temer, que ele foi ministro da Saúde do Michel Temer. Segundo ele, o sentido da sua ocupação nos cargos de liderança é dar governabilidade para o governo. Bom, considerando a ameaça que ele fez lá atrás, né, tá tudo certo. E é isso. Aí comentou, fez uns comentários, né, que vai dar prosseguimento ao trabalho do Vitor Hugo, mas a gente sabe que o trabalho do Ricardo Barros tem personalidade, tem identidade própria e vai deixar sua marca, tá bom? É isso aí, galera. Seguindo aqui no nosso noticiário, então, com a posse do Ricardo Barros, agora nós temos aqui a trinca, né? A trinca contra o establishment. O líder do governo no Senado é o Fernando Bezerra, ex-ministro da Dilma, e cujo gabinete foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal em setembro de 2019. O líder do governo no Congresso é o senador Eduardo Gomes, do MDB, né? Do Tocantins, Fernando Bezerra, MDB de Pernambuco, Eduardo Gomes, MDB de Tocantins, que também já foi deputado federal por 3 mandatos e foi secretário de governo de seu estado por 1 mês. Um deputado do PP e 2 deputados do MDB, incluindo um ex-ministro de Temer e um ex-ministro de Dilma, são os principais líderes do governo no Congresso na luta contra o establishment e contra tudo isso daí. Então está aqui o nosso recado, a nova cara do governo no Congresso. Bom, Covid. O Ministério da Saúde registrou aí 1.352 mortes nas últimas 24 horas, vocês já sabem. Terça-feira acumula a subnotificação do fim de semana e da segunda-feira, então a expectativa é que amanhã haja uma redução. Claro que a nossa expectativa é que essa redução seja realmente significativa, que ela caia, né, abaixo de 1.000 mortes, porque a gente não consegue descer desse patamar de 1.000 mortes. Então, isso é que preocupa. Nós, inclusive, aí chegamos a 110 mil óbitos, né? A marca de 110 mil óbitos. Há poucos dias, né? Poucas semanas, estavam ultrapassando os 100 mil, agora já estamos em 110 mil. Então, não é possível que se continue nessa dinâmica. E mais. E falando de pandemia, a gente fala de Corona Voucher. Nós apuramos e publicamos mais cedo que o governo já ali em conversas com os seus líderes no Congresso, já em acerto com os seus líderes, ele está avaliando colocar mais 1 mês de Corona Voucher a R$600, quer dizer, estender por mais 1 mês esse Corona Voucher de R$600 e depois passar para 200 ou 300 até o fim do ano. Tá? Então, é dessa forma que o governo está avaliando aí essa possibilidade. O Maia diz que prorrogar o Corona Voucher de R$600 é muito difícil. Nós temos responsabilidade, isso vai ter um impacto nas contas públicas, etc, etc. O Guedes teve uma reunião com o Bolsonaro ontem e já ajustou aí o discurso, até porque o Bolsonaro colocou algumas condições para que o Guedes permaneça no governo. É isso aí. A gente noticiou aqui, o César Feitosa, que nesta reunião
o Bolsonaro cobrou do Ministério da Economia o seguinte: ele precisa arranjar um jeito de liberar 5 bilhões para investimentos públicos em obras ainda este ano e solucionar o problema do orçamento para 2021, que deve ser ainda mais engessado que o de 2022. Então, é aquela velha história. O voto de confiança aí do Bolsonaro para o Guedes, a condição imposta aí pelo Bolsonaro ao Guedes, é que ele também consiga emplacar o programa Renda Brasil, que é esse Corona Voucher aí, vamos dizer assim, com uma identidade, uma fantasia de pandemia. Uma vez que termine o ano, já existe essa possibilidade de avanço, né, nos próximos meses, mas o Bolsonaro quer transformar o Bolsa Família no Renda Brasil. Então, os valores, obviamente, não poderão cair muito. Então, a gente já está naquela expectativa do que pode acontecer em relação a cumprimento de meta fiscal. Está dizendo que ele voltou a dizer que o Bolsonaro está comprometido e tal, mas o discurso é um e a prática é outra, né? Ainda mais quando você vê aí essa imposição para acontecer, para cumprir essas determinações do Bolsonaro, o Guedes vai ter que aprovar no Congresso, conseguir aprovar no Congresso, a nova CPMF, que prevê aí uma arrecadação de pelo menos 120 bilhões por ano. É parte desse dinheiro que vai abastecer o Renda Brasil, tá? E esse PAC bolsonarista também. E por aí vai. Então, como a gente noticiou há poucos dias, a estratégia aí, vamos dizer assim, legislativa, né, é unificar numa PEC todas as medidas que tratam do controle de despesas. Colocar alguns gatilhos ali quando a coisa bater no teto, mas eles querem fazer esse pacotão. Esse texto está sendo elaborado e assim que ele estiver pronto, vocês vão ter em primeira mão aqui. Além disso, temos uma boa notícia aqui, ó. Quer dizer, na verdade é mais uma promessa. O governo prometendo enviar nas próximas semanas o projeto necessário para privatizar os Correios. Os Correios, né, que entraram em greve hoje. Hoje, os funcionários dos servidores do Correio entraram em greve. Eu até brinquei no Twitter que não faz diferença, né, porque os Correios não funcionam. Está aí uma estatal com excelência a excelência da ineficiência. Os Correios, eu estou inclusive com uma encomenda para receber que já vi que eu não vou receber. Estou até pensando em comprar os Correios, de repente com uma cédula aí de R$200, né, assim que ela for impressa, né, começar a chegar ao mercado, eu dou aqui o meu lance no leilão, R$200, uma nota de R$200, para ver se eu pelo menos recupero a minha encomenda. Mas tá aí, mais uma promessa, vamos acompanhar. Aliás, eu disse para o Salim Matar um dia desse não, hoje mais cedo ele me ligou e eu falei Salim Matar, você deveria ter deixado pelo menos a privatização dos Correios. Aí você teria cumprido a sua missão. De todas as estatais que precisam ser privatizadas, o Correio realmente virou, vamos dizer assim, um símbolo, né? Virou até meme. Então, se ele tivesse conseguido privatizar os Correios, teria cumprido a sua missão. Além disso aqui, aí a gente publicou uma notícia que faz justamente um pouco aí a análise do quebra-cabeça que o Guedes vai ter para montar os 5 bi aqui que o Bolsonaro quer. Então, ele pretende preparar uma medida provisória para distribuir recursos entre as partes, seriam 2 bilhões para cada ministério e 1 bilhão para indicações de parlamentares do Centrão. Tá? A edição dessa MP foi alvo de críticas, né? Essa foi a primeira alternativa. E ambos afirmaram, então, que a abertura de creches por MP deveria servir para atender a despesas imprevisíveis e urgentes. A continuidade das obras, segundo Maia, não tem esse caráter extraordinário. Então, agora, uma das formas estudadas pela equipe para conseguir esse dinheiro, sem furar o teto, seria apresentar um projeto de lei ao Congresso. O governo entende que há recursos que sobraram em 2 medidas provisórias poderiam abastecer as obras este ano. A MP 909, que extinguiu o Fundo de Reserva Monetária do Banco Central, havia 8,6 bilhões nesse fundo, dinheiro que ficou sem destinação após o Bolsonaro vetar o uso do crédito para combate à pandemia. E outra medida provisória é a 938, que previa que o governo iria recompor as perdas de arrecadação dos fundos de participação dos estados e municípios. Então, estima-se que cerca de 7 bi desta MP não foram utilizados.
Nesse segundo caso, no entanto, o Planalto avalia se o recurso pode ser utilizado, já que o crédito é extra e foi disponibilizado no orçamento da guerra, orçamento da pandemia. Agora à tarde, o Guedes teve uma reunião ministerial, participou de uma reunião ministerial conciliatória, né, com os ministros fura-teto, já que ele acusou os ministros de estarem aconselhando o presidente a caminhar em direção ao impeachment, e isso pegou muito mal com Braga Neto, né, com Rogério Marinho. Então, ele, vamos dizer assim, baixou o tom, baixou a bola, e eles, então, se organizaram aqui para trabalhar no sentido de cumprir essa meta aí, de ter mais recursos, de investir nessas obras de infraestrutura, de ter dinheiro para o Renda Brasil sem furar o teto. É realmente um desafio. Bom, mais cedo nós tivemos a denúncia contra o Alexandre Baldi, que ainda é secretário, está licenciado, mas ainda é secretário de Transportes do governo João Dória. Quando que o Dória vai chutar o balde, né? O Baldi? A denúncia é muito forte, a denúncia traz uma série de documentos, e-mails, mensagens, fotos, tem foto do Baldi com o delator, pegando jatinho, almoçando, mensagens, é até engraçado que o Baldi disse um dia que o tal do Rodrigo Dias era um primo dele, mas era um primo de, não sei, 4º grau, 7º grau, e ele tem vários primos, que ele não tinha relação nenhuma com o Rodrigo Dias, uma mentira, obviamente, e as mensagens deixam isso muito claro. Tem mensagens ali que ele troca com o próprio primo, que os delatores, né, que são daquela OAS Pró-Saúde, enrolada, né, no Rio de Janeiro, uns esquemas de saúde lá do governo do Cabral, e ele trata ali com o primo trata com o delator, inclusive o primo disse que ele fazia o trabalho braçal, marca reunião com o Alexandre Baldi, enfim, não tem como escapar. Está bem claro, para quem quiser, está lá no site, as trocas de mensagens, assim, uma coisa realmente batom na cueca, como se diz. Né? E tem até recibo, gente. Tem um e-mail em que o diretor financeiro da ProSaúde manda para o Rodrigo Dias um comprovante de depósito de R$195 mil, só que é em nome de uma empresa, uma terceira empresa, chamada Comando Esportes e Comunicação, que não tem nenhuma relação com o Baldi. Então, imagina, você receber no seu e-mail um recibo de depósito, né, numa conta de uma empresa que você não tem nenhuma relação. Então, os procuradores estão certos de que, na verdade, essa empresa ela é uma laranja, né, usada como fachada justamente para pagar para esquentar esse pagamento de propina. Faziam também entregas num hotel em Goiânia, tem foto dele no jatinho feita pelo próprio delator, indo para esse local, né, para esse hotel. Então, realmente, assim, a situação do Baldi é insustentável no cargo de secretário de Transportes e, perante a justiça, ele vai ter tem aí o direito de defesa dele, obviamente, mas a situação está bem complicada para ele. Tá? Mas eu destaco aqui para vocês. Bom, é importante, aconteceu uma coisa importante em relação à história do dossiê contra antifascistas, né, o dossiê do André Mendonça. A Carmen Lúcia mandou o Mendonça entregar cópias do dossiê, né, para cada um dos ministros do STF, em petições separadas, que serão mantidas em sigilo até vazarem, e que ele teria até o fim do dia de hoje para obedecer, para mandar essas cópias. Né? O Supremo julga amanhã uma ação da rede contra o dossiê que foi elaborado pela CEOP, né? Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. O partido alega que a produção e distribuição de documentos do tipo pelo governo é inconstitucional. Carmen decidiu apressar Mendonça depois que ele enviou uma outra petição dizendo que só poderia entregar cópia do dossiê ao Supremo se tivesse garantido o sigilo. Na semana passada, o ministro da Justiça disse que seria catastrófico permitir que o STF tivesse acesso ao dossiê, cuja existência ele negou, embora tenha admitido o monitoramento de opositores, chamando-os de ameaças à segurança pública. Às 17 horas de hoje, a Comissão de Inteligência se reuniu para debater o dossiê e nós cobrimos, né, a reunião na qual foi definidas as regras para que os parlamentares possam acessar o dossiê, né, os parlamentares que são membros desta comissão. Então, eu destaco aqui para vocês
Os interessados deverão assinar um termo de confidencialidade e cadastrar uma senha de acesso. Não será permitido fazer download do arquivo. Nelsinho Trade, que é o responsável, né, pela comissão, presidente da Comissão Mista de Inteligência, possui um DVD com dossiê preparado pela secretaria lá do Ministério da Justiça. Comparecer à reunião os senadores Eduardo Braga, Daniela Ribeiro, comparecer à reunião 10 dos 12 integrantes da comissão, que só está se reunindo pela segunda vez no ano. Tá? Faltaram, aí sim, Eduardo Braga e Daniela Ribeiro. Os 6 deputados federais integrantes da comissão participaram: Eduardo Bolsonaro, Aguinaldo Ribeiro, José Guimarães, Cláudio Cajado, Carlos Zaratini e Edio Lopes. Então, vamos ver. Agora é uma questão de tempo para saber quem vai vazar, quando vai vazar, né? Esse documento vai vazar, obviamente. Agora é uma questão de tempo para a gente poder conhecer esse documento. E a situação é muito ruim para o André Mendonça, que tinha expectativa de virar ministro do Supremo. Realmente, se ficar constatado o abuso da autoridade dele, né, na elaboração desse tipo de documento de monitoramento de opositores, ele pode descartar qualquer pretensão em ocupar o STF. Então, não adianta fazer livro em homenagem ao Toffoli e depois fazer dossiê. Vamos lá. Bom, registro aqui para vocês uma coisa muito importante. O Flávio Dino, governador do Maranhão, lançou um edital para a construção de 22 novas cabines para visitas íntimas em presídios do Estado. Investimento de 1,7 milhão. Cabines de alvenaria e telas de aço, com 25 metros quadrados. Que maravilha, né? Pessoal aí, realmente. O velho da Van pediu que a investigação do Facebook não seja usada no TSE. Justamente aquela investigação sobre contratação de disparos de mensagem. Está preocupado, né? Luciano Hang? Vamos ver. E, após a decisão do STF a favor do Deltan Dallagnol, o Augusto Aras pediu mais respeito ao CNMP. Vai participando de um evento do CNJ, né, e disse que não há ninguém acima da Constituição. Urge que todos os poderes prestigiem, reconheçam e fortaleçam tanto o Conselho Nacional de Justiça quanto o Conselho Nacional do Ministério Público como órgãos de cúpula que só se submetem ao Supremo Tribunal Federal para organizar os seus serviços e para não permitir que eventuais abusos de seus membros venham a ocorrer impunemente. Quer dizer, ele continua falando, né, de generalidades, abusos, não sei o que lá, sem ser específico nas suas acusações. Isso é uma estratégia política, isto é a construção de uma narrativa, a construção de um ambiente desfavorável, né, para a Lava Jato. É justamente o que foi dito pelos procuradores Deltan Dallagnol e o Roberson Pozobon na entrevista de ontem no gabinete, que eu disponibilizei a íntegra hoje no site. Eles dizem justamente que eles nunca pensaram que a Lava Jato pudesse ser atacada internamente. A última trincheira era a instituição, o Ministério Público. E agora eles se sentem absolutamente vulneráveis, porque pelas mãos do Augusto Aras, que é o próprio Procurador-Geral da República, ele está atacando, né, a Lava Jato de dentro da instituição. Então, é isso. A última trincheira está sendo derrubada pelo próprio PGR, segundo os procuradores da Lava Jato. Recomendo a entrevista, tem vários detalhes, falam inclusive da possibilidade de não renovação do mandato da Lava Jato, com a criação de uma nova estrutura, agora já no próximo mês. Então, você tem interesse nessa pauta, recomendo expressamente a leitura, está disponível aqui no nosso canal no YouTube. E o Flávio Bolsonaro e o Paulo Marinho farão uma acariação no dia 21 de setembro, justamente em relação àquelas acusações, né, as investigações que estão em curso sobre o possível vazamento da furna da onça para o Flávio. Então, vamos acompanhar. Dia 21 de setembro aí, save the date, tá? E a boa notícia é que prenderam o tio da menina que foi estuprada, né, que teve de fazer o aborto. Menina de 10 anos foi estuprada durante 4 anos por esse criminoso. Tá? Ele foi preso hoje no Espírito Santo e confessou o crime.
Então, realmente, esse é o tipo do sujeito que não pode ter convívio social algum. Ele tem que ser severamente punido. Mas a gente não viu os bolsonaristas na porta da delegacia, né, apesar da prisão dele. Não, preferiram fazer aquele showzinho diabólico na frente do hospital onde a menina foi submetida a uma cirurgia, né, traumática, complicada, mas ela há de se recuperar e viver uma nova vida, né, longe dessa barbárie. E para finalizar, o TSE rejeitou a cassação de mandatos, por abuso religioso. Até a gravação desse vídeo aqui, 5 votos, tá? Entre os 7 ministros do TSE rejeitaram, então, a possibilidade de cassar mandatos de políticos por abuso de poder religioso. Eles dizem que não existe na lei eleitoral um tipo de ilícito com essas características e que o TSE não poderia criar uma nova punição. A impossibilidade de se reconhecer o abuso do poder religioso como ilícito autônomo não implica passe livre para toda e qualquer espécie de conduta, visto que não existe direito absoluto em nosso ordenamento. Mas aí é o seguinte, né? Vai continuar liberado para essas lideranças políticas usarem as igrejas para captar votos, formarem bancadas, né, temáticas aí, a bancada evangélica é a mais forte, né, que acaba usando o Congresso para defender não o interesse da sociedade como um todo, mas o interesse setorial das próprias igrejas. Então, esse é uma questão, é um desafio, né, da nossa democracia de buscar um equilíbrio. Então, o sistema de peso e contrapeso precisa ser melhor ajustado em relação a essas igrejas, né, que já tem toda uma facilidade fiscal, tributária, etc. E agora muita força política, força também na área de comunicação, e começa a pesar na balança e começa a desregular essa balança do sistema democrático. Então, é preciso, se não existe na lei, é preciso começar a pensar nisso. Tá? É isso, gente. Eu agradeço aí a audiência de vocês, sempre, e amanhã tem Gabinete de Crise, tá? Não deixem de curtir esse vídeo, compartilhar, deixem o seu comentário também. Quanto maior o engajamento, maior o alcance do nosso vídeo. E a gente se vê amanhã no Gabinete de Crise.